Lista de exercícios sobre MRUV. Vamos lá? Vamos começar a dar uma revisadinha como é que faz tudo isso aqui? Então vamos lá, presta atenção. Quando a gente fala em MRUV, nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variado. Mas como é que ele vai ser o troço uniforme se ele é variado? Bom, quer dizer que ele é uniforme e ele varia, mas ele não varia de qualquer jeito. Ele varia de uma forma uniforme, varia com uma certa constância em alguma das informações, tá? Então, vamos resumir aqui, ó. MRUV. O que é o nosso MRUV? É o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Esse é o nosso MRUV. E quando eu falo em MRUV, dentro dele está o MRU, de certa forma, né? Nós temos que ter um pouco de cuidado, tá? Quando eu falo de MRU, eu estou falando basicamente do nosso, né? Lembra? Do nosso Deus vê tudo, né? Estou falando de Deus vê tudo. Ou eu posso falar ainda, também, né? Naquela outra formulazinha lá, do movimento variado. Lembra do S? Aquele Szinho lá, S igual a S0 mais VT. Lembra disso? Isso também faz parte do nosso MRU. Então, essa aqui é outra fórmula. Quando eu falar em MRU, estou falando disso aqui ou disso aqui. S igual a S0 mais V vezes T. Olha só, presta atenção aqui. O que é esse S igual a S0? Se tu parar para olhar só isso daqui, se aqui tu tem um S0, aqui tu tem um S1. Isso aqui não é um delta S? Então eu posso reescrever isso aqui dizendo o seguinte, ó, que o meu... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Posso reescrever isso aqui dizendo então que o meu delta S vai ser igual meu V vezes T. O que é meu delta S? Não é uma variação de distância aqui, ó, não é meu D? Então o meu D é igual ao meu V vezes T, tá? Olha aqui, ó, D igual a V vezes T. Então o meu S igual a S0 mais V vezes T, que é o sorvete, deriva também lá do Deus vê tudo. Nós vimos como utilizar, né, essa formulazinha aí, quando eu estou falando de MRU. A diferença é quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro. Aqui eu tenho todos os dados já prontos, né? Eu tenho uma distância de 100 metros. Eu tenho aqui um tempo de 10 segundos. Qual que é a velocidade? Vai ser a distância dividido pelo tempo. A distância é 100, o tempo é 10, corta aqui, então vai ser 10 metros por segundo. Porque é velocidade, né? Ó, velocidade em metros por segundo, tá? Tá, e quando que eu vou usar o sorvete? Eu tenho uma distância, ele partiu de um ponto, uma distância inicial, no quilômetro da BR-116, no quilômetro 10 km, e ele chegou lá numa distância final, chegou lá na plaquinha de 90 km. Esse trajeto ele fez em, sei lá, 1 hora. Qual foi a velocidade média dele? Certo? Então isso aqui eu posso calcular usando aqui o sorvete. Por que eu vou usar o sorvete? Porque esse meu T1 é a mesma coisa que meu S1. Esse meu D0 é a mesma coisa que meu S0. O que isso aqui significa? Ó, o carrinho está andando, certo? E ele passou por uma plaquinha aqui. E nessa plaquinha aqui era o quilômetro 10. E aí ele chegou aqui nessa plaquinha, que é a plaquinha de quilômetro 90. E esse trajeto aqui, ele fez ele em 1 hora. Então, quem que é o
o S inicial dele? Ele partiu da onde? Ah, ele partiu daqui. Então aqui é meu S inicial, ou meu S0. E ele vai chegar aonde? Vai chegar aqui. Então esse aqui é meu S final, certo? Ou meu S1. Quanto que é o meu delta S nesse caso, né? O delta S sempre vai ser o S final menos S inicial. Então, meu delta S assim, o S final é quem? Ah, é 90. Meu S inicial é quem? Ah, é 10. Então, aqui vai dar um total de 80. 80 o quê? Metros, né? Porque é S. Certo? Ó, S. Se é S, então é metros. Space, né? Distância. Então, eu tenho aqui uma distância de 90 metros. Então, olha só. Se eu tenho aqui um D de 90 metros, desculpa, 90 quilômetros, vamos corrigir isso, 90 quilômetros. Então, 80 quilômetros. Então, quer dizer que eu tenho aqui essas informações agora completas. Ó. Qual que é a velocidade dele? Vai ser, vamos usar a fórmula do S, tá? Vai ser S inicial é quanto? É 90. E meu S0 é 10 mais dt. Vamos botar agora as coisas no lugar. Ó. S1, 90. Meu S0 vai ser 10. Minha velocidade eu tenho ali, né? Não tenho. Vou colocar. Meu tempo é 1 hora. Então, como é que eu resolvo isso? 90. Esse cara que está ali, ó, esse 10, né? Eu quero isolar o meu V, né? Então, esse meu 10 que está aqui positivo, passo para o outro lado negativo, igual V vezes 1. V vezes 1 é 1V, né? Então, eu vou ter 90 menos 10, 80. 80 igual a V. Então, isso quer dizer que a velocidade dele é 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Por que quilômetros por hora? Porque aqui, ó, aqui é hora e aqui é km, certo? Então aqui está minha velocidade. Então, quando que eu vou usar meu Deus ver tudo? Quando eu tenho ali uma distância, quando eu tenho todos os dados certinho, já separadinho, ó, eu uso Deus ver tudo. Quando que eu vou usar a fórmula do sorvete no MRU? Quando eu tenho uma distância inicial e uma distância final. Aí eu posso usar o sorvete. Eu quero que tu perceba com isso, que esse teu S1 e S0 aqui, ó, é o teu ΔS, que é a mesma coisa que o teu D, né, do Deus ver tudo. É a mesma coisa, tá? Só que isso aqui é falando de MRU, tá? Só uma revisãozinha rápida aqui sobre MRU. Só que quando a gente fala de MRUV, que é o foco dessa lista de exercícios, nós temos outras formas, tá? Aqui no MRUV, o foco é quando eu estou falando de quem? De aceleração, né? Então, se o exercício está te falando para ti sobre aceleração, tu não vai usar o Deus de tudo. Tu não vai usar a formulazinha do sorvete. Tu vai usar outras fórmulas. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Se o movimento ele é uniformemente variado, se ele é MRU, ele tem aceleração, certo? E se ele tem aceleração, muda as fórmulas e muda o jeito de raciocinar em relação a isso, tá? Então, por exemplo, estou falando de aceleração, a unidade de medida não vai ser mais metros por segundo. Qual vai ser a unidade de medida de aceleração? É metros por segundo ao quadrado, né? É uma pequena diferençazinha, mas é bastante importante. Então, falando em aceleração, aqui é mRV, estou falando de metros por segundo ao quadrado. Certo? Nesse caso aqui, então, falando de mRU-V, que vai entrar aí, né, metros por segundo ao quadrado, eu vou ter algumas formulazinhas também que eu vou precisar usar. A primeira coisa que tem que te ligar é o seguinte, ó, a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado, tá? Até aqui beleza, aqui já entenderam, tá, ok. E qual que é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar o Deus ver tudo? O Deus ver tudo eu não vou usar, tá? Deus ver tudo. Eu não vou usar ela. Por quê? Porque eu só uso ela quando for MRU. Aqui nesse caso, ó, é MRUV. Então, não vou usar ela. Quem que eu vou usar? Quais são as formas que eu vou utilizar para o MRUV? Tem várias, tá? Uma delas, para MRUV, que tu vai utilizar, quem lembra? Tem a Torricelli,
tem a do via avó mais a tia, e tem da velocidade média, né? E tem também a função ali, o horário da posição, e que pode ser também do tempo, né? Então, por exemplo, a primeira formulazinha que a gente viu foi da via avó mais a tia. Estão lembrados? Quando eu falar em MRUV, uma das formas que eu posso usar é essa, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Via avó mais a tia. Certo? Essa aqui é a primeira formulazinha que nós vamos utilizar quando estiver falando de MRUV. Se esse cara aqui é um V0, aqui automaticamente tu pode entender que já é um V1. Ou seja, esse teu V aqui é o V1, é o V final, esse teu V0 aqui é o teu V inicial. Então vamos anotar isso aqui. Ó. Velocidade inicial. E aqui a minha velocidade. Opa, é o contrário. A gente se atrapalha, né? Eu não gosto de usar 1 e 0, eu gosto de usar I e F. É V1, é do eixo cartesiano, né? Ó. 1 começa em 0 e termina em 1. Começa em 0 e termina em 1. Então aqui é meu inicial, aqui é meu final. Então se aqui é 1, aqui é meu final. Velocidade final. E aqui no meu V0 é a velocidade inicial. Certo? Se é velocidade, a unidade que vai estar envolvida aqui nessa teu V vai ser metros por segundo. Aqui também, metros por segundo. Ou quilômetros por hora, né? Esse teu Azinho aqui é quem? É a tua aceleração. Que é o que nós vamos calcular, muitas vezes. Mas às vezes ele vai me informar também só esse valor. E aqui, quando estou falando de aceleração, estou falando de metros por segundo ao quadrado. Tem essa grande diferença, tá? E esse aqui do meu t é o tempo, né? É sempre em segundo. Ou pode ser em hora também, eu tenho que fazer transformações, tá? Então essa é a primeira formulazinha que eu vou utilizar quando eu estou falando de MRU. A outra formulazinha é do sorvetão. Lembra do sorvetão? É S igual a S0. Ó. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, né? Mais V0 vezes o tempo. Quem mais? Anote isso em tua folhinha. Mais, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Mais aceleração vezes tempo ao quadrado. Só que tudo, não é tudo isso aqui, né? É só isso aqui, na verdade. É dividido por 2. Só que vale a pena lembrar que na frente desse A aqui, eu tenho um aqui escondido, que não aparece na fórmula. A fórmula só aparece isso aqui, tá? Eu vou até botar de outra cor. Vou deixar de preto, como está aqui. Que é só aqui que divide por 2, tá? Só essa partezinha aqui. Mas o que tu não pode esquecer? Que na frente desse Azinho tem um Uzinho ali escondido, tá bom? Então aqui, essa aqui é a forma de sorvetão. Assim como esse aqui é o teu S0, então aqui com certeza é o teu S1, tá? Igual aqui no via pau mais a tia. Então essa aqui é a tua outra formulazinha. O teu S é a tua distância, o teu V tu sabe quem é, teu tempo tu sabe quem é, e teu A tu sabe quem é, né? É a aceleração. Então aqui, ó, nós já temos duas formulazinhas para usar, tá? Primeira fórmula é essa. Segunda fórmula é essa. Tenho ainda uma terceira fórmula que eu vou botar aqui, que é a da aceleração média, que vai ser igual a quem? Qual que é a formulazinha da aceleração? Quando eu tenho velocidade e quando eu tenho tempo já definido. A aceleração média vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então, se eu tiver aqui, ó, variação de velocidade e variação de tempo, eu já acho a minha aceleração média, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Isso aqui, ó, é a minha aceleração média, certo? O que é esse meu delta aqui mesmo? Tu lembra, né? O meu delta aqui, nesse caso aqui, vai ser meu tempo final menos meu tempo inicial. Esse meu V aqui vai ser quem? Meu V final menos meu V inicial. O delta é a variação.
Variação é a variação de algo final menos algo inicial, tá? Então, isso que tu já conhece também, é a terceira formulazinha, que também pode ser utilizada. E a outra, e a última e não menos importante, mas que tem um macetezinho muito importante, que é da Torricelli, essa quarta fórmula. Vou escrever aqui, ó. Torricelli. Qual que é a formulazinha do Torricelli? Antes de mostrar a formulazinha, eu vou lembrar uma coisa aqui, ó. Quando o exercício não pede tempo e não fornece o tempo, tu usa o Torricelli. Quando não pede tempo e não fornece o tempo, usa o Torricelli. Quando não pede tempo e não fornece tempo, use Torricelli. Use a equação de Torricelli. Vou abreviar aqui, tá? Usem essa equação, beleza? Tranquilo até aqui? Então, beleza. E qual que é a equação de Torricelli? Essa equaçãozinha aqui, que nós já vimos também em aula. Ó. Vai ser v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. V ao quadrado, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. V ao quadrado igual v0 ao quadrado. Se aquele tá ali tem o v0, então o outro tem o v1, né? 2a delta s mais 2a vezes delta s. Essa aqui é a nossa equaçãozinha de Torricelli. Quando que usa a Torricelli? Quando o exercício não me dá o tempo e não me pede o tempo, eu vou usar a Torricelli, tá? Então aqui estão as nossas quatro formulazinhas que eu vou utilizar para MRUV. Fica ligado nisso, anota aí para tu não esquecer, que já vamos começar agora a corrigir alguns exercícios.